Boa noite. Estamos na 12ª lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estudamos os profetas maiores, estamos chegando no último profeta maior selecionado, que é Daniel. E nós vamos estar abordando hoje do capítulo 1 ao capítulo 6. Então, nós vamos ter muitos textos da Palavra de Deus e eu quero, então, ir deixando a Bíblia trazer para nós todo o ensinamento que nós precisamos. Por isso, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que trabalhe no nosso entendimento, para que possamos ter a compreensão daquilo que nós precisamos ter com a palavra de Deus. Então, já deixe a sua Bíblia aberta em Daniel, e aí nós vamos olhar dos capítulos 1 ao 6. O texto áureo diz uma coisa muito importante. Eu gostaria que isso fosse um retrato de todos nós que somos filhos de Deus. Diz assim no capítulo 6, verso 5. Finalmente, estes homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar este Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Daniel era íntegro. Daniel era reto. Então, eles trocaram a lei deles, fazendo com que nada, nenhuma petição, nenhuma oração pudesse ser feito, a não ser levar todos os pedidos em direção ao novo rei, para que o novo rei pudesse, então, atender esses pedidos e, assim, então, ele pudesse crescer rapidamente diante de todo o povo. Este era o objetivo que o rei entendeu, mas o objetivo que estava perto dos que tinham inveja de Daniel era exatamente derrubar a Daniel na sua situação. Por isso, vamos então começar a entender. Os objetivos gerais que nós vamos estar abordando é compreender que, se formos fiéis, a providência divina jamais falhará em nossa vida. Deus sempre vai estar nos atendendo, Deus sempre vai estar cuidando de cada um de nós. Esta é a bênção, essa é a promessa de Deus para cada um. E assim poderemos realmente crer e descansar neste Deus que é fiel. Por isso ele mesmo diz: entrega teu caminho a mim, descansa, e tudo eu farei. Se nós entendermos isto, nós vamos então estar entregando e descansando nas mãos do Senhor. Não vamos ficar tentando pegar, tomar dele ou segurar em conjunto com ele. Nós colocamos nas suas mãos e sabemos que ele é fiel e ele é todo poderoso para determinar a nós a bênção que nós vamos ter e como nós vamos viver na presença do Senhor. No capítulo 1 de Daniel, nós vamos ver o versículo 2. Ainda não é o mesmo rei do capítulo 6. Serão 2 reis que vão estar nesse período. Mas vamos ver então o que acontece agora com Daniel e o que eles vão viver agora diante dessa nova experiência, já que eles foram levados cativos como escravos de Israel para uma nova terra. Vamos então olhar Daniel 1:2, pode ler. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, o reino de Israel, de Judá, é destruído. Israel já estava destruído há mais tempos atrás. Agora Judá é destruído. E todo o ouro, todos os utensílios também são levados. E também a população.
O versículo 4 vai nos dizer exatamente isso. Os melhores foram levados para servir no novo reinado. Daniel 1:4. Jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. Essa é a nova terra, Babilônia. E essa nova terra, então, ao invés de extirpar, anular a cultura, eles preservavam a cultura, mas faziam com que os seus escravos incorporassem a nova cultura da Babilônia. E aí acontece o seguinte, que Daniel levava a sério a sua vida com Deus. E porque levava a sério a sua vida com Deus, vê o que vai dizer no versículo 8 do capítulo 1. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Será que a comida do palácio era impura? Não impura no sentido de que tivesse problema com a higiene ou com qualquer outra coisa. Eram as melhores coisas que eram levadas lá. Só que o costume dos babilônios era, antes de sair da cozinha, ou quando estava já sendo preparado para ir para o palácio, esta comida era oferecida aos deuses. Por isso que foi considerado impuro, porque antes de ser comido, era apresentado aos deuses. E então Daniel não sentiu-se bem desonrar o seu Deus. Agora imagina, você escravo, você dizer que você não vai comer a comida do rei. Que grave ofensa seria essa? E Daniel faz um pedido. E esse pedido era que ele comesse legumes, verduras, que não fossem oferecidos aos deuses. E então ele pede para que o chefe fizesse um teste com eles. E é feito esse teste. Depois de 10 dias, no versículo 15, veja o que vai acontecer com eles. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam da comida da mesa do rei. No versículo 17, pode ler para mim. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então, Deus, porque eles decidiram honrar Deus, Deus honra a eles. Eu gostaria de parar agora e tratar um pouco desta situação. Nós sabemos que Deus é o mesmo Deus. Mas hoje nós não vivemos em nenhuma corte. Mas hoje nós vivemos constantemente mudando de trabalho, e nós temos que fazer uma pergunta. A quem nós honramos nesse novo trabalho? Sabemos que foi Deus que abriu a porta. Mas a quem vamos honrar? A Deus? Ou vamos honrar e temer as pessoas? Honrar o patrão e temer as pessoas. Nós sabemos que as pessoas nos dias de hoje usam de todos os aspectos para derrubar, para passar a sua posição, ir à frente de você. Nós sabemos que tudo isso acontece no mercado de trabalho.
Mas você tem que entender que esse Deus que livrou a Daniel é o mesmo Deus que nos livra nos dias de hoje. E se você pactuar com o Senhor, realmente for fiel a Deus, então você vai conhecer esse Deus que vai à frente e abre as portas, aplana o caminho e lhe dá condição de ser mais do que vencedor. Então é muito importante termos isto em mente. Agora, eles vão passar agora pelo teste do rei. E eles vão ter esse encontro com o rei no versículo 19. Pode ler, por favor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Havia escravos de todas as nações que eles iam conquistando. Mas estes 4 que serviam ao Deus vivo e verdadeiro, esses 4 foram honrados por Deus, como nós vimos no versículo anterior, com sabedoria. Eles foram capacitados em várias áreas de suas vidas. E então, nesta conversa, o rei não encontra ninguém igual a estes e os coloca para poder comandar o povo, comandar o país, comandar as áreas que eles passaram a ser aqueles que iriam à frente. Mas mais do que isso, eles serviam a Deus e serviam ao rei com fidelidade. E isso é muito importante nós termos em mente. Mas o rei Nabucodonosor, ele foi se desviando de ser um rei e quis se tornar um Deus. E queria ser adorado como um Deus. E nesta hora, então, agora, Deus trabalha para que Nabucodonosor, que foi usado por ele para punir o seu povo, agora ele será punido, porque ele quer subir nessa segunda posição, não mais como rei, mas agora como um Deus. E isso acontece no capítulo 2, verso 1. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho, e sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Isto, no versículo 12 agora, isso deixou o rei tão irritado e furioso, e ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia, porque ninguém conseguia entender esta situação deste sonho que estava atrapalhando ao rei, que estava lhe roubando o sono e tudo mais. E então Daniel vai chegar à presença do rei. E no versículo 16, diante disso, Daniel foi e pediu ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Com isto, o rei suspende a ordem de matar todos os sábios. No versículo 18 do capítulo 2, ele lhes pediu que rogasse ao Deus do céu e que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. E dentro desta situação, agora vem o que Daniel, orientado por Deus, vai trazer o entendimento. E veja o que ele vai dizer no versículo 21, por favor. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios, conhecimento aos que sabem discernir. Veja, todos os sábios trazem a glória para si. Daniel apresenta o seu Deus e entrega toda a glória a ele. E agora ele vai começar a trabalhar
nesta interpretação. Veja o que diz no versículo 32. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Muito bem. Aí está, então, sobre o que o rei tinha em seu sonho. E agora, o versículo 34 revela o que estava roubando o sono do rei. Versículo 34. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmigalhou. Isto roubou completamente o sono do rei. Ele mandou fazer essa estátua. Essa estátua tornou-se objeto de adoração. O povo, ao som da trombeta, era obrigado a dobrar os seus joelhos e adorar essa estátua. Agora, vem a explicação do que é que será esta visão que ele teve. Versículo 44 e 45 do capítulo 2. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. 45. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. O rei, então, vira para Daniel. Não há dúvida de que o seu Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis, aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Quanto aos magos, isso vai para o capítulo 4, vamos dar um salto pulando o 3, depois vamos voltar. Quanto aos magos e encantadores, astrólogos e os adivinhos que vieram, contei-lhes um sonho que não puderam interpretar. Por fim veio Daniel à minha presença e lhe contei o sonho. Antes de entrarmos nesta visão, que agora já não é mais Nabucodonosor, mas agora vai ser Beltesazar, nós vamos ver então o que é que está aqui para acontecer. Deus está falando de como Nabucodonosor será destruído. E o que nós precisamos entender é que todas as vezes que nós queremos chegar aonde nós não devemos chegar, simplesmente Deus coloca um ponto final. A Bíblia nos traz à memória um texto de que o homem quis ser igual a Deus e por isso ele foi banido do Éden. O homem quis chegar até Deus e construiu uma torre.
e Deus trouxe confusão de línguas. E o povo se espalhou por toda a terra. O que eu quero que você entenda é que Deus tem o seu propósito. E o seu propósito vai ser cumprido na íntegra. Quer você crendo, quer não crendo, quer você participando, quer você não participando, você estando envolvido nesse propósito de Deus, você será abençoado. Mas quando nós não estamos, então nós estamos nesse turbilhão de situações que envolvem todas as questões da nossa vida. Nabucodonosor vai virar a página. Ele vai ter o seu reino destruído. E no capítulo 4 nós vamos entender agora esse novo reino. Por favor, leia o capítulo 4, versículos 7 e 8. Quando os magos, e os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, Daniel veio à minha presença, e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Veja, então, agora começa um novo relacionamento e parece que é a mesma história do passado. Aquilo que Deus fala e que vai acontecer, as pessoas, por mais que tenham habilidades, elas não vão conseguir revelar. Mas ao seu servo, Deus vai dar entendimento e vai explicar aquilo que ele precisa estar compartilhando. Isso vai acontecer na visão agora, no capítulo 4, no versículo 10 até o versículo 17. Leia, por favor. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem seus galhos. Arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Até o 14? Até o 17. Ok. Mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze, fique ele no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Muito bem. Nós vemos então agora toda a grandeza que atingiu a Babilônia. Toda a fartura que ela teve.
toda a beleza e encanto que eles construíram. Mas por causa do desejo dele de se tornar um Deus, Deus revela como será a sua morte. E o fim do período de Nabucodonosor está no capítulo 4, versículo 34. Então, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele, e ele age como lhe agrada, como os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou lhe dizer: o que fizeste? Você leu o capítulo 4, versículo 34. Isso, 34, acabei lendo 35 também. Ok, tudo bem, 34, 35. Muito bem. Nós estamos, então, olhando agora a situação da prova que Nabucodonosor teve na sua humilhação. Por que chegou a este ponto? Agora nós vamos voltar ao capítulo 3 e ver o que levou a Nabucodonosor chegar a essa situação do capítulo 3. Eu dei algumas informações, mas agora o texto da palavra de Deus vai nos trazer a memória. Capítulo 3, verso 1, vai dizer: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 60 centímetros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. E ele dá a ordem, como eu havia dito, no versículo 5, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de todas as espécies de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Nesta hora, lembre-se que nós falamos sobre Daniel e os seus 3 amigos. Nesta hora, eles serão submetidos a uma prova. Eu espero que isso nunca tenha que acontecer com você. Mas Deus tem dito que neste mundo teremos aflições. Ele venceu. E ele nos dará a condição de suportar as aflições, porque ele diz que elas são leves e são momentâneas. O pastor tem trazido em algumas mensagens o lembrete de que as pessoas acrescentam parte neste versículo: eu venci, vós vencereis, mas esse vós vencereis não está ali na palavra de Deus. Mas Deus diz que nestas aflições, elas não vão ultrapassar aquilo que nós podemos suportar, mas Deus vai apresentar o escape. E ao apresentar o escape, se estivermos em íntima comunhão com Deus, vai produzir um eterno peso de glória. Então é muito importante nós termos isto em mente. Mas agora, Sadraque, Mesaque e Abednego vão ser submetidos a esta situação. E isto é trazido a Nabucodonosor. E diz: mas alguns dos judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. E então agora eles vão ser jogados numa fornalha.
E este rei manda aquecer essa fornalha 7 vezes mais. Sadraque, Mesaque e Abednego não sabiam o que iria acontecer, mas eles estavam prontos que a sua fé ocupasse até o último instante da sua vida. No versículo 17, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Como nós conseguimos, diante de provações, demonstrarmos ao Deus que nós servimos? Eles passaram por essa prova a ponto de custar a sua vida. E a fornalha realmente foi aquecida 7 vezes. Os soldados que jogaram eles na fornalha morreram queimados, mas eles não. E então há uma visão de agora ele já dentro da fornalha. No versículo 21, os 3 homens vestidos com os seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atiraram na fornalha extraordinariamente quente. Veja o que o rei enxerga dentro da fornalha. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Tendo ele saído da fornalha, porque o rei manda sair, agora o rei dá testemunho do único Deus verdadeiro. Por isso que Nabucodonosor vai passar por toda aquela prova. E veja o que Nabucodonosor vai dizer agora no versículo 28 e 29. Pode ler, por favor. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. E agora, no capítulo 5, nós vemos, então, como Deus vai terminar com este reinado. E começa agora no versículo 1 e 2, escrito, porque agora ele usa os utensílios sagrados para se banquetear com todos os outros príncipes e a própria corte dele. Veja o que está ali. Qual versículo? Capítulo 5, verso 1 e 2. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho,
deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres e suas mulheres e suas concubinas bebessem nas taças. Algumas coisas nós temos que entender. Aquilo que é consagrado a Deus, Deus é zeloso com aquilo que é entregue a Ele. Nos nossos templos, não tem cálice de ouro, não tem adornos de pedras preciosas, não tem retratos valiosos ou pinturas valiosas, mas não é esse templo. O templo que ele está falando agora para nós é o nosso próprio corpo. E Deus diz que Deus é zeloso com o templo do Espírito dele que habita em nós. E ele vai ser claro em dizer que se nós destruirmos esse templo, também Deus vai nos destruir. Esse texto, agora com o seu novo rei, traz a nós um alerta sobre a nossa maneira de viver. Como nós nos colocamos diante das situações. Nós trabalhamos na lição passada sobre o comum e sagrado, sobre o impuro e o puro. E ele espera que verdadeiramente nós nos coloquemos diante dele, buscando cada dia mais sermos santos, porque ele é santo. E se nós tivermos essa compreensão, então vamos ter esse entendimento e vamos poder glorificar ao nosso Deus e buscar a sua face e assim servirmos com alegria. Como ele, nosso Deus, disse sobre os seus servos no passado, ele também vai dizer sobre você e sobre mim. Isso é muito importante termos em mente. Ele gosta da fidelidade de cada um de nós. E a nossa vida se torna um tributo de louvor ao seu nome. Mas isto agora vem como um alerta final, dizendo: você passou todos os limites. E Deus também trabalha conosco dizendo: você passou todos os limites. Eu sei o que é isso. Tenho visto isto na vida de muitas pessoas. Tenho visto isso na vida de vários servos que estão narrados na palavra de Deus. Vi isto acontecendo com reis. Vi o povo sofrendo pelas atitudes não sábias do líder espiritual. E nós precisamos ter em mente de que agora Deus, que está punindo o seu povo, também vai trabalhar agora para libertar esse povo. E veja o que vai acontecer no versículo 5 do capítulo 5. Mas de repente apareceram dedos de mão humana e começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. E o que acontece com o rei? No versículo 9, diante disto, o rei Belsazar ficou ainda mais atemorizado e o seu rosto mais pálido. Os seus nobres estavam alarmados. E veja o que vai ser escrito nos versículos de 25 a 28.
Seu microfone está fechado, irmã Emilce. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario o Medo apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Agora vai começar um novo reinado. O reinado de Dario. E nós vemos agora como Deus vai trabalhar. Nós vimos Deus trabalhando na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós falamos sobre Daniel e os seus amigos. E agora vai ser na própria vida de Daniel. Nós vimos na leitura do nosso textuário dizendo que não havia como pegar Daniel em falhas. Então vamos tornar aquilo que é mais importante na vida de Daniel para que ele realmente, ao fazer isso, torne-se isto um crime. E agora, então, nós vemos no versículo do capítulo 6, verso 4. Diante disto, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Que qualidade é essa para você ter na vida de quem trabalha para você? Isto é pura bênção. E nós precisamos ter em mente que Daniel, ele era fiel, primeiramente, a Deus. E depois era fiel a quem ele servia. É bem verdade que as coisas estão sendo invertidas nos dias de hoje. Hoje a fidelidade está muito mais ao trabalho do que a fidelidade está em servir ao Senhor. As pessoas são muito mais fiéis aos seus relacionamentos, no geral, do que são fiéis ao seu Deus. Talvez estamos chegando num período muito próximo ao período de quando Deus rejeita. Estamos indo às nossas adorações sem nenhuma preocupação com quem está sendo adorado. E nós somos o objeto que vai trazer a adoração até o nosso Deus. Nós não nos preparamos, não estamos levando as primícias e nós não nos colocamos para ofertar o melhor. Por isso é muito importante abrirmos o nosso entendimento e sabermos que Deus está dando nota, está dizendo foi aprovado e foi reprovado tudo aquilo que nós estamos falando. Não existe, eu estou na média. Ele diz, porque você não é nem frio nem quente, você não tem parte comigo. Ou você está fora do reino, ou você está no reino. Não está dizendo, eu vou ficar só em cima do muro e vou ter as bênçãos dos dois lados. Não existe isto. Certa vez, ouvindo um estudo, o palestrante disse, sabe por que Satanás não ataca aqueles que vivem em cima do muro?
E uma pessoa levantou e disse assim: por quê? E ele disse: é porque o muro é de Satanás. Você não ter palavra, você não ter posicionamento, é o que Satanás mais quer na sua vida. Satanás, quando nos tenta, ele diz: você tem o direito de fazer isso. Você é fiel em todas as outras questões, mas isto lhe dá prazer, então faça. Assim foi a primeira tentação, assim são todas as tentações. A destruição, a queda na tentação, isso nunca é mostrado. Mas as consequências sempre vêm. E é isso que aconteceu na vida de Beltesazar. O seu fim foi decretado. E Daniel serve a Deus com integridade. Eles tornam a única coisa que Daniel faz e faz sempre, e não deixaria de fazer, virar isto um obstáculo. Isso está no versículo 7. Leia, por favor. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. É uma grande honra você, de repente, durante 30 dias, receber todos os pedidos e atender todos os pedidos. Mas o rei não sabia da fidelidade de Daniel. E no versículo 11 do capítulo 6, então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram ao rei e disseram: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Então, no versículo 16, o rei deu ordem que lhe trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. Porém, o rei disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. O rei percebeu que ele havia sido usado. Mas também o rei percebeu a quem Daniel servia. E como Deus era fiel aos servos dele. No versículo 22, o que está escrito? O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. É interessante, leia para mim o versículo 21 do capítulo 6. Seis, 21. Daniel respondeu:
ó rei, vive para sempre. 22 também? Não, leia para mim então, é que eu não estou com a Bíblia aberta. Você leu 21, então é ou Oi. 19 ou 20, para contar desde o início que o rei fala com ele. Ok. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com a voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. E como o rei percebeu que eles haviam tramado tudo isso, enganando até o próprio rei, eles disseram: quem foi que alimentou os leões? E o rei mandou jogar todos eles. E o texto bíblico diz que antes deles tocarem o chão, já tinham sido dominados, estraçalhados pelas feras. É o poder de Deus. E o poder de Deus agora é testemunhado pelo rei Dario, fazendo um decreto. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas da terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do meu império os homens temam e reverenciem ao Deus de Daniel, pois ele é Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reinado não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais, maravilhas nos céus e na terra, e livrou a Daniel do poder dos leões. Este é o Deus que nós cremos. O Deus do impossível. Eu não sei o tamanho do problema que você está vivendo, mas eu sei o Deus que nós cremos. Ele é grande, fiel, ele dá vitórias, ele ergue o que caiu, ele dá força aos que estão fracos, ele sustenta com o poder e com a destra de sua mão. Por isso, queridos, que possamos aprender esta lição dos primeiros 6 capítulos. E possamos ver agora a orientação nos outros capítulos, como nós precisamos viver para ter esta intimidade que Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel tiveram com o Deus vivo e verdadeiro. O meu desejo é que você, como filho de Deus, experimente esta caminhada, experimente o seu poder, entregue-se nas mãos do Senhor, confie nele e ele tudo fará. E eu espero que toda a glória, toda a honra você possa estar entregando ao único Deus. Amém? Amém, pastor Salovi. Obrigado pela aula. Espero que tenha abençoado sua vida. Lembrando aqui trazendo aquele lembrete básico, se você ainda não é inscrito no canal aqui da nossa igreja, se inscreva no canal. Se você ainda não deixou seu like, sua curtida, não esqueça de clicar aqui embaixo e compartilhe nas suas redes sociais. Aproveita, comenta aqui conosco como esta aula edificou, abençoou a tua vida. E se tem alguma dúvida que ficou em cima de algum desses textos, são capítulos muito ricos,
cheios de detalhes, a gente não tem como abordar todos de uma única vez, né? Então, coloca aí nos comentários, fica por tua conta, tá bom? Deus abençoe, bom domingo para você, uma boa semana. Obrigada, pastor Salovi. Os ensinamentos são muito ricos e realmente precisamos meditar fortemente nesses ensinamentos.